Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver o primeiro passo para recuperar o PIS e COFINS monofásicos para a empresa do Simples Nacional. Qual que é esse passo? O levantamento de valores. Vamos lá. Para você levantar os valores, você vai fazer o seguinte. Eu aqui vou utilizar o e-recuperador, que é o sistema que a gente desenvolveu e que está preparado com vários algoritmos aí para fazer essa recuperação com segurança. Mas você define o que você vai querer fazer, se você vai usar uma planilha ou se você vai usar outro sistema. Eu vou demonstrar com base no e-recuperador porque é a metodologia que a gente construiu e que a gente confia, tá legal? Vamos lá. Quais são esses passos para você levantar os créditos? Primeiro passo é você tem que analisar o movimento da empresa e fazer o quê? Listar todos os itens que ela comercializa com as devidas NCM, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante para a gente comentar. Muitas vezes os cadastros das empresas eles estão incompletos, eles estão defasados, né? Então, às vezes, nem todos os itens possuem uma NCM correlacionada. Como nós já vimos nas aulas anteriores, a gente precisa da NCM para fazer a correlação com as tabelas da receita e descobrir se aquele item é monofásico ou não. Então, nesse primeiro caso, caso o seu cliente tenha um cadastro nessas condições, um cadastro incompleto, um cadastro defasado, o primeiro passo que você vai ter que fazer é sentar com essa empresa e dar uma saneada nesse cadastro, completar direitinho quais são as NCMs devidas, enfim, e depois a gente vai ter que partir para a questão da recuperação de créditos, tá? Vamos continuar aqui. Bom, uma vez que eu importei todos os itens que a empresa comercializa, o que eu vou fazer? Eu vou marcar todos aqueles que estão sujeitos à tributação monofásica ou ST de PIS e de COFINS. Então vou lá e vou, de todos os itens que a empresa comercializa, esse é monofásico, esse é monofásico, esse é ST de PIS e COFINS, esse é monofásico, tá legal? Então vocês vão lá e vão marcar esses itens. E depois, com base nessa tabela, que é a tabela que você vai usar de referência, você vai lá rodar os últimos 60 meses da empresa e vai comparar com as notas que ela emitiu quais foram os itens que ela vendeu que são monofásicos de acordo com a classificação, de acordo com a tabela que você montou. Tá? Você pode fazer esse processo manualmente, que é bastante sofrido, né, para se fazer e tem alguns inconvenientes, como, por exemplo, você muitas vezes trabalhar com a classificação fiscal de hoje analisando o passado, entende? Tudo isso aqui é muito... A legislação brasileira muda muito, então você tem que trabalhar com a legislação da época que você está recuperando o crédito. O que muita gente faz? Pega a situação de hoje, né, e faz a recuperação do passado. Não tá, pode dar algum problema. Pode ser que a situação não tenha mudado, mas pode ser que a situação tenha mudado e aí você está fazendo uma recuperação errada. Então, por isso que eu gosto de usar tecnologia, eu gosto de usar sistema, porque o sistema tem toda a base evolutiva da legislação, né, de tributação. Então, se eu estou analisando um arquivo de 2017, eu vou lá em 2017 na legislação e consulto. Nessa época esse produto era monofásico? Sim, ótimo, então a gente vai recuperar. Nessa época ele era? Não, então a gente não vai recuperar. Por aí vai. Entendeu? Então, é nesse sentido. Então, esse é o passo para você fazer o levantamento do crédito. Como é que funciona isso aqui? Vamos lá. Que documentos que eu preciso usar para fazer esse levantamento do crédito? O primeiro documento a gente já viu qual que é o extrato ou a declaração do Simples Nacional. Por que eu preciso desse documento? Porque ele está retratando o que a contabilidade fez com a empresa na época. O quanto que a contabilidade declarou que a empresa recolheu de tributos, de PIS e de COFINS. Então, eu vou fazer a minha apuração e eu preciso comparar com alguma coisa, né? Eu vou fazer a apuração do crédito de acordo com a nossa classificação, como a gente comentou. E aí, eu preciso verificar o quanto que a gente achou que a empresa tinha que pagar de PIS e COFINS e comparar com o que ela pagou na época. Eu posso ter três alternativas. Ou eu descubro que ela recolheu mais do que deveria, então, nesse caso, qual que é a providência? Recupera crédito. Eu posso descobrir que ela recolheu exatamente o que eu achei, ou seja, ela está fazendo certinho, ela não está recolhendo nada mais, então não tem crédito para recuperar. Ou eu posso descobrir que, na verdade, ela recolheu menos do que deveria. né? Então, às vezes, a empresa é mais ousada, né? Ela deixa de recolher tributos. Então, a nossa apuração
dá um montante para ela pagar, ela recolheu menos. Então, na verdade, a gente não tem recuperação de crédito aqui. Na verdade, a gente vai ter um passivo em potencial que a gente pode atuar, né, juridicamente junto a essa empresa, com consultoria tributária, para equacionar esse passivo e para administrar esse risco junto com o empresário. Vamos lá. E aí eu preciso, além do extrato do Simples, dos documentos para eu analisar o que a empresa vendeu. O que ela vendeu? Dentro do que ela vendeu, tem itens monofásicos? Vamos descobrir. Como podem ser essas fontes? Eu posso usar o XML de saída dela, que eu acho que é a melhor fonte, mas às vezes a empresa não consegue disponibilizar isso para você, então você pode partir para outras alternativas, tipo o arquivo Sintegra. Isso é ótimo de usar o arquivo Sintegra, tem toda a informação lá dentro, desde que a empresa consiga gerar ele com informações detalhadas, né? Muitas vezes a contabilidade faz esse Sintegra resumido, mas se você mandar gerar detalhado lá no ERP da empresa, muitas vezes você consegue tirar de lá as informações do que foi vendido, que a gente precisa disso, do cadastro de item e do que foi vendido. Então, isso daí tem lá no Sintegra se ele for detalhado. Arquivo TDN das impressoras fiscais, né? Então, você pode, na época em que não existia nota fiscal consumidor eletrônica e que muitas empresas aí tinham os cupons fiscais, a gente pode extrair essa memória de dentro da impressora fiscal e lá tem a movimentação também. A gente tem alguns estados que a empresa do Simples tem que declarar FDI, ICMS e IPI, então dá para tirar de lá também. E a CAT 52 do estado de São Paulo, que é um arquivo que também contém essas informações que a gente precisa para levantar o crédito. Então essa aí é a nossa matéria-prima para trabalhar, tá legal? Em última análise, o que acontece? Eu posso pegar e ter uma documentação em papel, enfim, se você achar viável, que é digitar essas informações, você pode colocar isso numa planilha também e trabalhar. Mas aí é um método mais manual, um método mais penoso, né, para você fazer. Tá legal? Bom, continuando, vou mostrar aqui rapidamente para vocês como é que um sistema de auditoria eletrônica trabalha nessa recuperação. Como é que funciona? Bom, eu venho numa tela, jogo os documentos para cá, um kit de documentos, conforme eu falei com vocês, né? Por exemplo, pego o XML, mais o extrato do Simples Nacional em PDF e jogo para cá. O sistema vai processar e vai extrair os itens. Então aqui vocês estão vendo um exemplo onde o sistema já extraiu o cadastro de itens que a empresa comercializa e já colocou aqui para mim. Aí eu venho, seleciono todos esses itens, mando classificar conforme o sistema, né, conforme o entendimento do sistema, porque você já percebe que quando ele traz o cadastro de itens, ele já pré-classifica para você. Nessa coluna aqui, ó, nessa coluna aqui que eu estou passando, ele já tem uma pré-classificação. Então, nessa pré-classificação aqui, onde está tudo monofásico, você vê que a tributação considerada está em branco, porque está esperando uma ação do usuário. O usuário vê se concorda ou não com a classificação do sistema. Então, se eu mandar classificar conforme o sistema, ele vai lá e vai replicar. Tá vendo? Então, ele vai lá e replica daqui para cá. Ó. Muito bem. Pode acontecer problemas nessa classificação? Pode. Pode ter um produto que não tem NCM, que esteja com uma NCM vencida, enfim. E aí vai apontar uma pendência, como vocês veem aqui. A gente tem um item não classificado. O que eu posso fazer? Eu posso exportar esses itens, sentar com meu cliente, com a empresa, e verificar como fazer essa classificação, dar uma revisada geral, ou então eu posso tentar resolver por aqui mesmo. Né? Se eu for tentar resolver por aqui, eu posso, né, essa é a planilha que eu falei para vocês, se for o caso, exportarem. E aí eu posso, assim, verificar o que está acontecendo. Seleciono aquele item problemático e eu vejo que tem uma NCM aqui que não foi encontrada, ou seja, uma NCM que provavelmente foi digitada incorretamente. Eu venho em editar e aí eu pego essa NCM, conserto ela, porque aqui nesse exemplo eu já tinha detectado que foi um erro de digitação mesmo. E a partir do momento que ele faz essa correção, a gente só mandar classificar de novo como é consulta e zera. Né? Então, o processo é bem simples assim para a gente fazer a classificação dos produtos. Então, aqui nessa tela vocês veem que já estão todos eles classificados, prontos para emitir o primeiro resultado. E está aí o resultado. Muito bem. Uma situação muito comum, pessoal, que pode acontecer é ter alguns probleminhas para gerar esse resultado. Entre eles, a divergência de receitas. Né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, quando você pega, por exemplo, um conjunto de XML para analisar, o
que você vai fazer? Você vai pegar aquele XML e você vai encontrar uma receita que você entende que a empresa teve, que é o somatório de todas aquelas notas. E aí você chega e compara com o que a empresa fez e você vê que tem um número diferente. Provavelmente a contabilidade adotou algum critério que você não está adotando, né? Tem alguma divergência aí entre esses critérios, ou então a empresa pode estar sonegando, né? Às vezes nem propositadamente, mas de repente quem fez essa declaração na época não teve acesso a todos os XML, achou que toda aquela era receita e tinha mais, enfim, ou pode estar sonegando mesmo. Então, a gente vai ter que investigar o que é isso. Vamos lá. Nesse caso aqui, vocês veem que está destacado em vermelho o total auditado do PIS e o crédito a restituir de PIS e COFINS, eles estão em apuração, porque tem uma divergênciazinha, então a gente pode examinar o que é. Na tela de divergência de receita, vocês veem que eu tenho uma divergência de R$ 430, tá? E a gente já deixou parametrizado aqui algumas coisas para vocês simplesmente virarem a chave e ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, tem gente que considera desconto, tem gente que não considera. Tem gente que considera entrada de devolução, tem gente que não. Tem gente que considera frete, tem gente que não. Tem gente que considera valores de acréscimo, tem gente que não. Então, a gente aqui na auditoria faz a apuração do jeito que a gente entende que é certo, mas entende também que tem gente que adota outros critérios, e aí a gente coloca essas chavinhas para você ver se equaliza a receita. No caso aqui está fácil de ver, gente, porque se vocês repararem, a diferença é de R$ 430. E R$ 430 é exatamente o valor desse CFOP 5910, que é um CFOP de remessa em bonificação, doação ou brinde. Ou seja, essa empresa está considerando essa remessa de bonificação, doação ou brinde como receita, né? Então o que eu faço? Eu posso pegar esse CFOP e passar para o grupo que está sendo considerado, que eu vou equalizar a receita. Então nesse caso, não tem grandes problemas. A gente equalizou a receita e pode prosseguir para resultado. Se a receita for muito pequenininha, gente, por exemplo, se você for fazer num sistema, a gente já tem alguns algoritmos aqui de proteção. Então, mais para frente vai mostrar para vocês podem fazer com alguma diferença pequena, que a gente nunca vai deixar você afetar o que já foi declarado para a receita. Sempre que já foi declarado é soberano. Então, a gente mesmo que apure outros valores, a gente sempre vai se adequar dentro daquilo que está declarado para não gerar problema para as empresas. Muito bem. E aí eu gero o resultado. Aqui tem um exemplo de resultado gerado, onde eu tenho 100% da minha receita alocada no grupo de receitas que tem substituição tributária e tem a monofasia do PIS e da COFINS. Tá? Então, nessa receita aqui de 43.950, ela está toda alocada dentro desse grupo que é substituição tributária de ICMS e é tributação monofásica de PIS e COFINS. Eu posso tirar outros relatórios, aliás, que eu acho interessantíssimo de tirar, porque amanhã você pode ser questionado a prestar esclarecimentos à fiscalização, então é bom você guardar uma documentação de tudo aquilo que você fez, com planilhas detalhadas, né, com todo o histórico da apuração do crédito daquela competência. E tenho relatórios também consolidando receita por CFOP. Pessoal, então o que eu tinha para mostrar nesse vídeo era isso, né? Você entendeu agora como é que é feita uma apuração de valores, qual que é a lógica de você apurar esse valor. Na próxima aula a gente vai ver a retificação da apuração do Simples Nacional, que é uma etapa primordial para você recuperar esse crédito para o seu cliente. Te vejo lá.